contar uma história para você. A história de um homem bem pobre, mas muito pobre mesmo. Daqueles pobres que usam chinelo havaiana com araminho embaixo, assim, sabe quando você quebra o chinelo e coloca aquele araminho para durar mais tempo? Esse é o tipo de pobre que eu quero falar com você. O homem é muito pobre, pobre daqueles que tem copo de requeijão em casa, vários copos de requeijão em casa, na verdade não tem copo normal, são muito pobres. E esse cara, como todo pobre, tem um sonho, que pobres têm sonho. E o sonho desse pobre era ganhar uma promoção, ganhar alguma coisa para poder ter dinheiro. E aí, ele foi um dia no supermercado, ganhou um cupomzinho, e aquele cupomzinho dava direito para ele viajar para um cruzeiro. Imagina o pobre num cruzeiro. Era essa a ideia aqui. E ele preencheu o cupomzinho na fé de que ganharia aquele prêmio. Só que um monte de gente faz parte daquele concurso. Várias pessoas. E ele preenche lá o nome dele e fala, com um cupomzinho eu vou ganhar esse prêmio. E miraculosamente, ele ganha o prêmio e vai para o cruzeiro. E agora ele se preocupa com uma coisa. Cara, eu vou para o cruzeiro, eu ganhei a vaga, vou passar lá 10 dias naquele cruzeiro, vou poder desfrutar de férias que eu nunca tive num cruzeiro. Com meu chinelão havaiana lá, vou para o cruzeiro. E agora, como é que eu faço para me alimentar naquele cruzeiro? Eu ganhei a passagem, e agora? Vou passar 10 dias lá passando fome. E aí ele tem uma ideia brilhante, já que ele ia lá para a viagem. Vou fazer minha marmitinha, vou juntar minhas coisas aqui e vou levar para a minha viagem. E na marmita dele, ele preparou para os 10 dias vários pão com mortadela, vários pães com mortadela, vários. O suficiente para todos os dias. 10 dias de pão com mortadela. Colocou lá na mala dele, na mochilinha, naquela caixinha térmica lá que precisa e colocou lá. Dia 1, pão com mortadela. Dia 2, pão com mortadela. Dia 3, pão com mortadela. Dia 4, pão com mortadela. E foi lá para a viagem. E era impressionante que no dia que ele chegou lá na viagem, entrou no cruzeiro, viu aquele monte de coisa, viu o cruzeiro enorme, falou, cara, isso aqui é outro mundo. Preciso voltar aqui mais vezes e tal. E daí ele participava da programação, das coisas que tinha lá, piscina, academia e tal, tudo mais. E na hora que todo mundo ia comer, daqui a pouco o cara sumia. E ele ia lá para o quarto dele. Daí todo mundo ficava meio curioso, está acontecendo, o cara sempre some na hora da refeição e tal. E vai lá para o quarto e mandava um pão com mortadela. Daí ele voltava, estava com o pessoal, participava da programação, conhecia novas pessoas, fazia amigos e tudo mais. Dava de noite, na hora de jantar, voltava para o quarto, pão com mortadela. Primeiro dia sim, segundo dia mais pão com mortadela, terceiro dia mais pão com mortadela, quarto dia pão com mortadela, quinto dia pão com mortadela, sexto dia, sétimo, oitavo. Cara, quando ele estava enjoando de pão com mortadela, chegou no último dia e falou, cara, eu vou para casa, agora eu posso abandonar o pão com mortadela e comer outra coisa. E daí ele pega o ingresso dele, porque ele precisaria sair, dar o check-out lá no navio, e ele pega aquele ingresso e descobre que naquele ingresso estava escrito uma informação que ele não sabia. Que o ticket que ele tinha era suficiente para se alimentar junto com o pessoal do navio também, participar de todas as refeições, ele podia participar do café da manhã, do almoço, do jantar, da refeição do meio da tarde, do final da noite, tudo mais, tudo incluso, e ele passou 10 dias comendo pão com mortadela. Que raiva, né? Passar 10 dias comendo pão com mortadela, sendo que tem um banquete para você. Essa história, que muito provavelmente não é real, ela ilustra a minha e a sua vida muitas vezes. Quando muitas vezes temos o direito, temos a oportunidade concedida por Deus de experimentar coisas que são muito mais do que pão com mortadela. Temos a oportunidade de vivenciar banquetes enormes nas mãos de Deus, e porque trocamos a graça de Deus, trocamos a glória de Deus, nós optamos por viver comendo pão com mortadela a vida inteira. Nós temos nas últimas semanas falado um pouco sobre algumas mudanças. E ouvimos pessoas que semana após semana experimentavam mudanças em sua própria vida e que descobriram que antes de Jesus viviam uma vida que comia pão com mortadela todo dia. A gente ouviu, por exemplo, sobre um cara chamado Natanael. Natanael que tinha uma expectativa muito grande de um dia encontrar a salvação que Deus tinha prometido. E quando ele encontrou Jesus, na hora que ele descobriu, ele já reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E ele mudou tudo da vida dele. E ele começou a seguir a Jesus. Natanael não pensou muito, em poucos instantes descobriu, esse cara é o que eu preciso seguir. E ele abandonou o pão com mortadela para seguir Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente também ouviu a história de uma mulher
Uma mulher que a Bíblia vai chamar de mulher samaritana, porque ela é lá da região de Samaria. E aquela mulher tinha uma vida toda torta. Aquela mulher tinha uma vida que era totalmente promíscua, estava já no 6º homem, porque ela tinha tido 5 maridos e agora estava casada com um cara, na verdade nem casada ela estava juntada com um cara e morava com ele. E aí ela vai buscar água no poço, ela conversa com Jesus, e naquela conversa ela descobre que Jesus era tudo o que ela precisava, e que era alguma coisa que não passava só de alguns instantes, mas durava para uma vida toda, porque Jesus promete ser a água que vai acabar com a sede dela. E daí, o que acontece? Ela não consegue se conter mais. Ela volta para casa, não mais vivendo pão com mortadela, e ela volta para casa dizendo para todo mundo que agora a vida dela passou de algo comum, de algo simples, para uma vida completa e cheia de alegria, um banquete eterno ao lado de Jesus. E aquela comunidade onde ela morava, todo mundo é impactado por essa verdade. A gente também ouviu a história de um tal de Pedro, apóstolo Pedro, famoso. E esse cara, depois de tanta gente virar as costas para Jesus, Jesus pergunta: e aí, vocês não vão me abandonar? E Pedro reconhece que a mudança da vida dele aconteceu porque ele descobre que sem Jesus ele não tem para onde ir. Ele descobre que sem Jesus a vida é pão com mortadela todo dia. Mas que com Jesus ele tem algo muito maior. Ele tem a promessa de uma vida eterna ao lado de Jesus. Ele tem a certeza de que a vida dele passou de ser uma vida sem graça, de uma vida procurando alguma coisa que ele nunca consegue encontrar, uma vida que não faz tanto sentido, para agora uma vida que faz todo sentido, que mudou ele de dentro para fora. E aí Pedro diz: Jesus, eu tenho certeza, e eu já experimentei tempo suficiente com o Senhor para dizer que não vale a pena abandonar o Senhor. Também a gente ouviu a história de um homem, na verdade 2 homens, que investiram tudo para caminhar com Jesus. Tudo que eles tinham, eles abriram mão, porque vale a pena entregar tudo que nós temos por Jesus. Porque a mudança verdadeira acontece quando nós entregamos a nossa vida inteira nas mãos de Deus. Agora, todos nós precisamos mudar, todos nós queremos mudar em áreas da nossa vida. E Gálatas vai falar um pouco sobre isso, que a gente estava lendo até agora. Gálatas vai falar um pouco sobre como algumas pessoas que tinham ouvido um evangelho, e Paulo tinha passado por lá 1 ano antes e falado do evangelho, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, ouviram falar da verdade sobre Jesus, e aquelas pessoas se converteram a Cristo Jesus, e aquela comunidade mudou inteira, e todo aquele povo que antes vivia a pão com mortadela, agora tem convicção de que a vida é muito mais do que isso, que a vida é muito mais do que só prazeres que passam de uma noite, e aquele povo começa a ouvir uma verdade que transforma o coração deles, e agora aquela comunidade inteira muda. Só que acontece que Paulo vai embora, e ele passa um tempo longe daquele povo. 1 ano mais ou menos se passou, e eles começam a ouvir algumas notícias sobre como está o pessoal da Galácia. Passou um pão que Paulo saiu fora daquela igreja para pregar em outro lugar, para trabalhar em outro lugar, e ele começa a ouvir notícias. Sabe o que está acontecendo lá? Aquele pessoal está caindo em outro evangelho. Aquele pessoal está ouvindo historinha e está caindo na historinha de outras pessoas. E aí Paulo vai dizer para esse povo por que eles não podem cair nessas histórias. Ele vai dizer coisas que são muito importantes para aquele povo, que eram muito importantes para aquele povo e que são muito importantes para mim e para você. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Paulo, versículo 1. Apóstolo enviado, não da parte de homens, por meio de pessoa alguma, mas por Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo vai falar sobre como começa uma mudança aqui. E ele vai falar exatamente aquilo que temos visto em outras histórias nas outras semanas, que uma mudança verdadeira acontece quando encontramos verdadeiramente Jesus.
E ele vai falar um pouco sobre esse Jesus. Olha o que ele vai falar sobre Jesus. Versículo 3. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus, enviado na parte de Deus, nem por meio de pessoa alguma, mas de Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E a primeira coisa que ele vai falar aqui é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Não sei quantas pessoas você conhece que ressuscitou. Muito provavelmente, nenhuma do seu convívio. Isso que Paulo está dizendo aqui é algo incomum. E ele está falando que Jesus ressuscitou dos mortos. E que a mensagem que ele tinha para transmitir era que Jesus ressuscitou dos mortos. Pessoas que viviam sem esperança, pessoas que viviam, como diz alguns nihilistas, ou pessoas que não sabem para que existem, ou que esperam que a vida acabe, pessoas que são sem sentido algum. Vários ateus, se você for pesquisar um pouquinho na internet, vão falar que a vida não faz sentido, e que a vida, na verdade, é uma piada de mau gosto. Paulo está dizendo que existe algo para essas pessoas que não é só uma vida sem sentido, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo também vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 15, que a mensagem que ele vai ensinar para as pessoas é o que ele sempre aprendeu. O que eu transmiti para vocês é o que eu aprendi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo tem para ensinar para esse povo, o que eu tenho para ensinar para você hoje, é que Jesus Cristo ressuscitou. Sabe, homens e mulheres que viviam para os seus próprios desejos e prazeres, que, como ouvimos no testemunho agora há pouco, tinham uma entrega total ao seu próprio desejo e ao seu próprio coração, em algum momento da vida vão perceber que isso, na verdade, é uma piada de mau gosto. Se você ainda não percebeu isso, você está bem enganado. Porque uma vida que não faz sentido é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida que não tem motivo, que não tem final, é uma vida que não tem por que viver. Pense só, você acorda, aí você vai para a escola, aí você estuda, aí você almoça, aí você volta para casa, você dá uma cochilada, aí você vai para um curso, vai para o outro, tal, você chega em casa, volta, dorme. Aí no outro dia você faz o quê? Acorda, vai para a escola, almoça, tal. Outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Aí no final de semana não, no final de semana ficou bom. Você vai para casa, dorme, aí você acorda, aí dorme de novo, aí assiste um filme, aí você vai para casa de novo, você sai, volta, vai para casa. Aí segunda-feira acontece o quê? Mudou pra caramba a sua vida. Acorda, vai para a escola e tudo mais. Aí você se forma da escola. Não, agora a minha vida mudou. Faz sentido agora a minha vida. Aí você vai para outra escola, faculdade. Aí você fica lá, acorda, vai trabalhar, fica até 6 horas, vai para academia, volta para a faculdade, sofre pra caramba, volta para casa, dorme. E faz isso por mais 5 anos. Aí depois dos 5 anos, você descobre que a vida melhorou pra caramba. Você estudou pra caramba para trabalhar para os outros. Aí você trabalha, dorme, trabalha, dorme. Aí depois disso, o que acontece? Todo mundo fica esperando que você case. Aí você casa, vai lá, mora com alguém e tal. Depois disso tem um filho. E depois a vida fica nessa e vai. Você fala, e agora? Deu 60 anos, você conquistou tudo que você faz, e daí não faz mais sentido. E daí você fala, sabe que é uma piada. Porque a vida sem Jesus, ela não faz sentido. Porque você vai ficar pulando de etapa em etapa, e você vai se acostumar com o que você tem. Porque a vida não é só para esse momento aqui. A vida é para viver aquilo que Jesus demonstrou para a gente. Existe algo maior, e existe a ressurreição dos mortos. Existe algo maior, que é uma vida depois desta vida, porque senão essa vida aqui é uma piada muito sem graça. Essa vida aqui é algo que parece bacana, mas que se você não entender o motivo dela, ela vai te enjoar, igual comer pão com mortadela todo dia. Será que você já entendeu que Jesus Cristo ressuscitou e que agora nós temos uma nova oportunidade para as nossas vidas? Agora, olha o que mais Jesus fez que nos concede mudança. Versículo 4. Jesus, esse Senhor que foi dito no versículo 3, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Jesus se entregou a si mesmo. A gente pode pensar que Jesus Cristo, aquela história que a gente conhece, os filmes que você já viu, pode ser uma história que nós
que alguém inventou, ou pode parecer que talvez os romanos fizeram isso com Jesus, ou que talvez os gregos fizeram isso com Jesus, ou que talvez os judeus fizeram algo com Jesus, ou que aquelas pessoas que ele convivia ali, que não gostavam dele, fizeram aquilo com Jesus. Mas o que a Bíblia vai dizer é que o que Jesus fez foi uma entrega voluntária. Pedro vai dizer também que Cristo Jesus, que o sacrifício de Cristo Jesus já foi pré-anunciado, já havia acontecido antes mesmo da fundação do mundo. Sabe, Jesus não foi pego de surpresa. Sabe, Deus não foi pego de surpresa. Porque a história da transformação, a história da redenção da minha e da sua vida, a história da mudança da minha e da sua vida começou muito antes da sua vida começar. Na verdade, a história da salvação do mundo aconteceu muito antes do mundo virar mundo, do tempo existir, do tempo virar tempo. Porque Jesus, ele se entregou e já estava pré-anunciado que ele se entregaria. Não foi Judas que entregou Jesus. Porque o próprio Jesus voluntariamente se dispôs a fazer isso. O próprio Jesus se dispôs a abrir mão da sua divindade, abrir mão de quem ele era, dos benefícios e das oportunidades que tinha de viver com Deus no céu e não está nem aí para um monte de banana como nós. E ele saiu dos céus para viver entre nós, para que eu e você saíssemos de uma vida de mesmice, de uma vida sem sentido, de uma vida de pão com mortadela, para ter uma vida que agora faz sentido, de uma vida que agora transforma os nossos valores, os nossos pensamentos, e que agora nos dá alegria de viver. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo entregou-se a si mesmo. E se entregou a quê? Se entregou sendo o próprio Deus a ser alguém simples, se entregou para ser alguém rejeitado, se entregou para ser alguém que as pessoas viraram as costas, se entregou para ser alguém que as pessoas desprezavam, se entregou para ser alguém que foi para uma cruz, que sofreu uma morte extremamente dolorida por um único motivo, como a Bíblia vai dizer, por nossos pecados. É isso que o texto vai continuar dizendo aqui. Jesus Cristo entregou-se a si mesmo por nossos pecados. Se existe uma demonstração de amor que deve me constranger e te constranger, é a demonstração de Cristo Jesus. Porque Ele mesmo decidiu se entregar. Ninguém obrigou. Não tinha uma arma na cabeça antes dele decidir. Porque ele decidiu, porque ele sabia que era o único jeito de a sua vida e de que a minha vida fossem transformadas. E ele se entregou. Qual é o motivo, qual é a causa de ele se entregar? O texto bíblico vai dizer, ele se entregou por nossos pecados. Sabe o que causou a morte de Jesus? E essa preposição que aparece aí, ela é muito clara em dizer que o que aconteceu aqui foi que alguém e que algumas pessoas causaram isso a Cristo Jesus. Na verdade, uma única coisa, os nossos pecados. A nossa condição pecaminosa causou isso a Cristo Jesus. Você pode pensar que o que ocasionou tudo isso foi só o Adão lá no começo da história. O que aconteceu foi só através da Eva, ou dos seus pais, ou a culpa de alguém. Mas o que está dizendo aqui é que a causa do sacrifício de Jesus, a causa do problemão de Jesus, a causa da cruz foram os nossos pecados, a minha e a sua condição pecaminosa. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo se entregou, e o motivo disso foi os nossos pecados. Sabe que tipo de pecados nós estamos falando aqui? Os que eu e você cometemos. Nós estamos falando aqui de que Jesus se entregou por causa da sua vida sem sentido. Jesus se entregou por causa da sua vida que não passa de uma brincadeira de mau gosto, que todo dia parece uma coisa e que todo dia parece... é assim mesmo. Jesus se entregou por causa dos meus pecados, quando eu tenho pensamentos que desagradam a Deus, que desagradam o seu nome. Jesus morreu porque pessoas aqui e pessoas como eu são egoístas e viram as costas para os outros e viram as costas para Deus para os seus próprios desejos. Jesus morreu porque pessoas não estão nem aí para Deus e para a sua palavra.
Jesus morreu porque jovens como nós têm uma vida imoral, que não está nem aí para o que se assiste, ou para os filmes que escolhe, ou para o que aparece no seu celular, ou para as conversas que tem. Por causa desses pecados, Jesus Cristo morreu. Isso aqui não é sensacionalismo, porque é o que o texto vai dizer. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo meu e pelo seu coração podre, sujo, e por um coração que não está nem aí para Ele. Pode parecer chocante demais, mas a próxima vez que você vir o filme de Jesus, é bom que você se lembre que o que causou aquilo ali, que o que causou todo aquele sofrimento, foi o meu pecado, foi o seu pecado. Será que nós lidamos com essa notícia de que jeito? Será que a resposta que nós damos, porque toda pergunta precisa de uma resposta, e a pergunta é: o que você faz com essa notícia? O que você faz com o evangelho que você ouviu? O que você faz com a notícia de que Jesus ressuscitou, de que Jesus morreu e se entregou pelos nossos pecados, e de que Jesus fez isso por amor a cada um de nós, para que nós pudéssemos ter a graça, o favor imerecido dele? Qual a resposta que nós damos diante dessa condição? Será que a resposta que damos é: que legal, mas não é para agora? Ou, nossa, que bacana, eu gosto disso e vou participar de tudo isso e vou até me entregar, mas mais ou menos? Ou será que fazemos aquilo como ouvimos no testemunho agora há pouco, de ter uma entrega total, que agora a sua vida não tem mais você como dono, mas tem o próprio Deus como dono da sua vida? Agora, depois dessa resposta que nós ouvimos, que precisamos dar, olha só o que Jesus faz nas nossas vidas quando nós respondemos com um sim a essa verdade. Jesus Cristo muda os nossos valores, é isso que o texto vai dizer. Ainda no versículo 4, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Por causa disso, por causa de Jesus, da graça e da paz que nós conhecemos aqui, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era presente, dessa era presente que é perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que ele está dizendo aqui é que os nossos valores, eles mudam. Sabe o que são valores? Valores são conceitos, pensamentos e juízos que as pessoas possuem sobre o que elas consideram certo e errado. Esses valores também existem na nossa sociedade, que também determinam as suas regras de certo e errado. O que diz que matar alguém é certo e errado? A nossa lei diz isso. E nós temos um conjunto de leis que mostram o que é certo e o que é errado. Isso são os valores. Como é que você sabe que você não pode mentir para sua mãe? Valores. Como você sabe que não pode fazer algo na sua escola ou que pode fazer algo na sua escola? Valores. Como você sabe que doar leite, como estamos fazendo campanha, é algo bom, enquanto ser egoísta é algo ruim? Os seus próprios valores. Por quê? Todos nós temos valores. O que não faz sentido, e é isso que é muito importante nós perguntarmos para as pessoas que estão dizendo por aí que são ateus: para que moralidade? Para que uma vida de certo e errado se não tem um padrão? Só que Jesus muda o nosso padrão que está distorcido. Porque é natural que eu e você criemos para nós um padrão de moralidade que não da palavra de Deus. E quando Jesus ressuscita pelos nossos pecados, quando Jesus se entrega pelos nossos pecados, a nossa vida agora tem um valor diferente, e a nossa vida agora tem um sentido diferente. E isso nós encontramos quando no texto? Quando a Bíblia vai dizer, a fim de. Sempre que você encontrar isso na sua Bíblia, fique atento. Sempre que você encontrar a fim de, você dá uma grifada na sua Bíblia, porque tem algo muito importante ali. Porque isso demonstra finalidade. Nós aprendemos isso na nossa vida. Nós aprendemos isso tranquilamente. Você vai para a escola a fim de se formar, ou porque você quer se formar. Você viaja para poder encontrar alguém. A finalidade disso é encontrar alguém. Você come a fim de saciar a sua fome. Você dorme a fim de descansar. Qual é o motivo de fazer alguma coisa? É isso que é a finalidade. É isso que é ser a fim de. Agora, qual é o motivo de Jesus fazer o que fez?
E aqui é o ápice da nossa conversa hoje. Jesus fez tudo o que fez a fim de nos resgatar desta presente era perversa. A fim de nos resgatar desta era perversa. O verbo escolhido por Paulo é um verbo muito, muito importante. Tão importante que ele foi escolhido a dedo por esse tal de Paulo. Porque ele aparece só 8 vezes no Novo Testamento e aparece só essa única vez nos escritos de Paulo. E Paulo escolhe ele aqui precisamente para dizer que o que Deus fez por nós foi não só nos resgatar, mas foi nos arrancar, foi nos tirar, foi nos livrar disso. Se você tem na sua Bíblia numa versão um pouco mais antiga, vai estar escrito desarraigar. Deixa eu ilustrar para você o que Paulo está dizendo aqui. Que quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, é como se nós estivéssemos plantados num lugar, nós éramos uma plantinha com raízes bem profundas, uma árvore com raízes bem profundas plantadas num lugar. Nós estávamos lá, bonitões, plantados num solo, que ele vai dizer que esse solo é um solo que não presta. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, e quando nos entregamos a Cristo Jesus, quando fomos alcançados por essa graça, quando encontramos a mudança verdadeira, Jesus nos arranca de onde nós estávamos plantados. E Jesus nos coloca num outro lugar, e nos planta num outro lugar. É isso que Colossenses capítulo 1, versículo 13 vai dizer, que nós estávamos plantados no reino das trevas, e nós fomos arrancados dali e fomos plantados no reino da luz de Cristo Jesus. Nós fomos plantados no reino de Deus, aquele que nós aprendemos na semana passada que vale tudo para estar. Ele nos arrancou. Agora eu não sei qual é a figura que passa na sua cabeça, mas quando nós sabemos sobre algo que foi arrancado, não deve ser algo muito tranquilo. Ser arrancado, ser tirado de algum lugar, não é um negócio que a pessoa vai lá, toda delicada, vai tirando a areinha do lado e passa o pincelzinho, demora meses para tirar aquela árvore. Porque arrancar alguém de algum lugar é algo muito difícil. Arrancar uma árvore é um negócio que arranca tudo que está ali. Destrói o solo onde está, vai arrancando partes, porque nós fomos arrancados do lugar ruim onde nós estávamos plantados. Será que você já foi arrancado? Será que você já foi tirado? Será que você já foi resgatado da onde você estava plantado sem Deus? E sabe o que Paulo vai dizer? É que esse solo que ele estava plantado é um solo ruim, é um solo perverso. Essa palavra que ele escolhe não mostra que o solo, é um solo, estava plantado lá e tudo bem. É um solo mais ou menos, é um solo que tudo bem. O lugar onde nós vivíamos, a presente era, o jeito que as pessoas pensam, a nossa sociedade como vive, os valores que nós vivemos. É um jeito tranquilo, é um jeito comum, é um jeito mais ou menos, mas o jeito de Deus é melhor, dá para você escolher. Não, o que ele está dizendo é que o jeito de Deus é bom e que o outro jeito não presta. Sabe por que não presta? Porque ele é inútil, porque ele é maligno, porque ele é perverso, porque ele é injusto, porque ele nos leva para longe de Deus. Por isso que nós fomos arrancados dali. É por isso que nós precisamos mudar dessa presente era. Porque o nosso jeito de pensar é corrompido pelo como nossos pais pensavam, é corrompido pela nossa professora, é corrompido pelo nosso colega de trabalho, é corrompido pelo nosso namorado, pela nossa namorada, e nós vivemos uma presente era que é perversa, gente que está longe de Deus e que dita as regras do nosso jeito de viver. Ela é nociva, ela não é boa, ela é prejudicial, ela não tem moral. Essa única palavra mostra muita coisa como o nosso pessoal pensa. E eu e você, muitas vezes, achamos que está tudo tranquilo. Que a nossa vida não precisa de uma mudança profunda. Eu e você pensamos muitas vezes que está tranquilo do jeito que a gente vive. Mas eu vim para a igreja, mas não precisou mudar muita coisa. Ou eu já estive aqui dentro, mas agora eu estou aprendendo que dá para jogar em mais áreas, que dá para pensar de outros jeitos, que eu posso participar de alguns rolês, que eu posso viver com outras pessoas, mas eu não estou percebendo que quando eu me aprofundo e que eu estou enraizado em Cristo Jesus, eu não estou mais onde eu estava, que era uma vida totalmente longe de Deus. O problema é que muitos de nós fomos arrancados de um solo ruim e perverso, fomos plantados num lugar
que é o solo de Deus, que é a família de Deus, que é o reino de Deus, e queremos ficar pegando um pouquinho daquele terreno onde a gente estava? Será que você não está voltando para dar onde Deus te tirou? Será que você não está querendo voltar para o lugar que te dominava, que agora você está livre dele? Sabe, crente gosta muito de dizer que é livre. E a Bíblia diz que nós somos livres, isso é a maior verdade do Evangelho. Só que o que a Bíblia vai dizer que nós somos livres, não é livre para você curtir a vida do jeito que você quer. Porque isso, na verdade, é escravidão. Viver do jeito que nós queremos é viver baseados nos nossos gostos pessoais, no nosso padrão e no nosso valor pessoal. E nós somos livres para viver agora do jeito de Deus. Nós temos uma opção diferente. Nós fomos libertados de onde nós estávamos para viver agora no reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo. E tem gente que fica voltando lá. Tem gente que tem a oportunidade de desfrutar do cruzeiro perfeito. Tem gente que tem a oportunidade de viver as férias da vida inteira e fica voltando ao pão com mortadela. E acha que o pão com mortadela é a melhor coisa, porque acha que o prazer que ela está desfrutando, passando dos limites com a namorada, na verdade, é estar no cruzeiro, enquanto esse lado de cá que é o pão com mortadela. Tem gente que acha que viver uma vida de mentira é a sabedoria, e esse é totalmente o trocar dos valores aqui, é viver totalmente trocado de valores aqui, porque o cruzeiro, na verdade, é viver ao lado de Cristo Jesus. O cruzeiro, na verdade, é correr das coisas que não prestam, é correr para Jesus todos os dias. Porque a presente era perversa desse mundo é que vive assim. A presente era desse mundo é que vive sem sentido, é que vive sem valores, vive sem motivos. Se você pertence a Cristo Jesus, a sua vida precisa fazer sentido. E tudo isso acontece segundo a vontade de Deus. Isso não foi baseado na minha vontade, na vontade do seu pastor da igreja, na vontade do amigo que você conheceu, que falou sobre Deus para você, mas esse é um grande presente que nós recebemos de Jesus. Esse livramento acontece por causa de Deus Pai, mas, de novo, muitas vezes queremos voltar para onde nós fomos tirados. Não somos como deveríamos ser e queremos voltar para aquilo que nós éramos. Nós não somos mais dessa era perversa. Nós não somos mais participantes do destino que esse pessoal longe de Deus tem, e nós também não somos mais participantes das práticas desse pessoal, e nós não somos mais participantes do modo de pensar deles. Mas por que eu não posso pensar, João, igual meu colega da escola? Por que eu não posso pensar igual alguém que fala na televisão? Por que eu não posso pensar igual tal youtuber? Porque você é diferente, você faz parte do povo de Deus, você foi arrancado disso. Sabe por quê? Porque isso não te pertence mais. Porque você precisa escolher entre o pão com mortadela e a verdade de Deus. Não dá para comer pão com mortadela dentro do cruzeiro de Deus. Isso é tolice. Isso é insanidade. Você tem um banquete para experimentar e fica escolhendo voltar ao pão com mortadela. Quando você está trocando a vida de Deus por pão com mortadela, quando você retorna a uma vida sem sentido para você comer o pão com mortadela. Quando você corre atrás de rolês que são cada vez mais divertidos na sua cabeça, mas que tem cada vez menos Deus neles, e cada vez você vai se distanciando mais de Deus, cada vez você vai ouvindo mais sobre outras coisas e mais sobre outras possibilidades, e você pensa menos em Deus. Você está escolhendo pão com mortadela ao invés do cruzeiro de Deus. Quando você insiste em passar dos limites com a sua namorada, quando você, namorada, permite que o seu namorado passe dos limites com você, quando você posta foto nas redes sociais para mostrar para as pessoas que você é um crente cabeça aberta, que você pode desfrutar das coisas desse mundo sem se corromper com esse mundo, sem se contaminar com esse mundo, mas você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de piedade com o Senhor, você é um crente pão com mortadela. Sabe por quê? Tem gente que acha que é muito ligeiro, que é muito esperto e que sabe fazer diferença onde está. Só que é curioso que cada vez essas pessoas vêm menos aos cultos.
É curioso que as pessoas que são cada vez cabeça mais aberta, elas não oram, elas não dão bom fruto, elas não falam do amor de Jesus para ninguém, elas não vão lá conseguir mais leite, porque essas pessoas vivem uma vida com o seu próprio sentido, com os seus próprios valores. E elas não vivem como pessoas que foram arrancadas do mundo sem sentido. Sabe o que você precisa saber? E essa é a coisa mais importante dessa noite. Que a morte de Jesus nos resgata dos nossos valores distorcidos. A morte de Jesus nos muda dos nossos valores distorcidos. Se você pensa igual depois de Jesus e antes de Jesus, é bem provável que ou Jesus não entrou na sua vida, ou você não conhece a verdade de Deus. Porque Jesus nos arrancou de onde nós estávamos, para agora desfrutarmos de uma nova vida e de uma nova perspectiva de vida, de um novo grupo de verdades que nós chamamos de valores. É curioso perceber como pessoas que nasceram na igreja, que sempre ouviram sobre os mesmos valores, ainda assim conseguem perceber como Jesus transforma a vida delas. Porque mesmo pessoas que ouviram dos seus pais desde pequenos, que Deus é bom, que Deus é legal, que vale a pena se converter e tudo mais, pessoas assim entendem que a sua vida enterrada onde estava, nos valores terrenos, não faz sentido algum e que só a vida com Jesus faz sentido. O Evangelho da Graça é algo precioso que as pessoas estão pervertendo e algumas pessoas estão se desviando. Não se iluda com essa era perversa. Não se iluda com as pessoas que você convive, não se iluda com a televisão, com a internet, com os posts de algumas pessoas, não se iluda com os livros que você lê, nem com os valores que você aprende, porque isso tudo é perversidade, isso tudo é inutilidade. Nós precisamos saber os valores de Deus. Não estou falando aqui para você não se envolver com as pessoas do mundo, porque isso é inevitável. Jesus mesmo ora para isso. Não peço que o Senhor Deus livre essas pessoas do mundo, mas que o Senhor as livre do mal ou do maligno, dessa era perversa que nos corrompe. E sabe, toda vez que nós abandonamos o Evangelho, o versículo 6 vai dizer que nós estamos virando as costas para Deus, porque Deus nos mudou e Deus realizou tudo o que nós precisamos em nossos corações. E voltar para onde você saiu é burrice. Voltar para onde você saiu é tolice. Você que já diz ter uma vida transformada por Deus, toda vez que você volta para onde você saiu, você está perdendo o que é o melhor para a sua vida. Para onde você está voltando? O que você tem feito com o sacrifício de Jesus? Será que você não foi arrancado de um solo perverso? Será que as suas raízes estão nos lugares que não deveriam? Ou será que até você já foi arrancado, mas fica tentando buscar coisas lá que não são do povo de Deus? Será que você ainda quer pensar como as pessoas sem Deus pensam? Será que você ainda quer viver como as pessoas que são sem Deus vivem? Será que as pessoas que você admira são as pessoas que não falam do amor de Deus? Será que as histórias que você quer ouvir, será que os vídeos que você quer assistir são das pessoas que zombam com a fé cristã, são as pessoas que falam coisas que são contra Deus, ao invés de ouvir e falar e aprender de pessoas que amam a Deus? Será que você valoriza mais estar em outros lugares do que valoriza estar aqui? Será que você valoriza mais amizades que não estão nem aí para Deus do que valoriza amizades de Deus, que te ajudam a ficar longe de onde você está plantado e te ajudam a ficar perto de onde agora você está plantado, que é ao lado de Cristo Jesus? O que Paulo vai dizer para esse pessoal que trocou da onde estava, que foi para o lugar correto e que agora quer voltar para lá, é que ele fica de cara com isso. Ele fica perplexo, ele fica assim, gente, não dá para acontecer isso. Isso é ser tolo. Tolo é aquele que vira as costas para Deus para viver do seu próprio jeito. E isso não é mudança. Isso é burrice. Mudar para pior é tolice. O correto, diante da palavra de Deus, é mudar para perto dele.
Não se confunda achando que você fez boas opções, achando que você é totalmente cabeça aberta, achando que você é o espertão, enquanto Deus, que te tirou da onde você estava e te colocou em outro lugar, está totalmente de lado. Se sua vida não demonstra transformação, se sua vida não demonstra mudança, se a sua vida não demonstra outros valores, cara, acorda. Porque com certeza você não entendeu de onde Deus te tirou. Com certeza você não sabe que de onde Ele te tirou era muito ruim, para você ter vontade de voltar para onde você estava. O povo de Israel viveu isso. Eles eram escravos num lugar, escravos de um povo no Egito. E quando Deus estava livrando eles de lá para dar um lugar muito melhor, o povo falava: ah, mas como era bom lá no Egito. E muitos de nós, querendo viver uma vida de pão com mortadela, voltamos todos os dias para lugares que desagradam a Deus. Enquanto Jesus Cristo, por sua graça, por seu amor, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela sua vontade, pela Escritura, como ela diz, nos tirou desse lugar ruim, nos colocou no lugar bom. Pela graça, eu e você temos a opção de sermos restaurados, de sermos transformados. Quero pedir para você fechar os seus olhos agora e para você falar com Deus.